no va barrar. Vasco da Gama no va barrar. Ramon Dias deixou isso bem claro, torcedor. E o que ele falou tá falado. O Vasco da Gama não vai cair. O Vasco da Gama fica na Série A do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Vasco sai do Z4. Depois de 4 meses, torcedor. Momentos em que o vascaíno amargou, chorou, se entristeceu, ficando até mesmo a 9 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, na lanterna do Brasileirão, com o fantasma do rebaixamento assolando todo dia o vascaíno. Hoje, o Vasco sai da zona. Hoje o Vasco ultrapassa Bahia, Santos, Goiás e chega à 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Hoje, além de sair do Z4, o Vasco fica apenas 3 pontos de distância para o 12º colocado. O Vasco fica apenas 3 pontos de distância do time que está dentro da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. O vascaíno sai de momento ruim, de um momento horrível, de um momento de medo, de preocupação, de temor com relação ao final da temporada. E nesta terça-feira está leve, quase flutuando, pensando no que poderá acontecer nessa próxima temporada com relação ao final do ano. Será que estaremos numa Sul-Americana? Será que poderemos pensar numa pré-Libertadores? Não sabemos. O certo, torcedor vascaíno, é que com esse desempenho, com essa bola jogada, com esse emocional firme, forte, confiante no objetivo e principalmente com Ramon Arreu Dias na beirada do campo, o Vasco não vai barrar, o Vasco não vai cair. E olha, torcedor, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão, é claro, falar sobre o que aconteceu na partida de ontem, falar inclusive sobre as palavras de Ramon Arreu Dias após o jogo. É um técnico tão bom, é um técnico tão focado, é um técnico que é tão Vasco, que é claro, ele ficou feliz com a vitória, ficou feliz com a saída do Z4, mas deixou bem claro que não gostou da partida do Vasco, que quer mais, que o Vasco tem que jogar mais por ser Vasco. Olha que legal, ele fica feliz com a vitória, mas ele quer mais. Para ele o Vasco não pode se contentar apenas com os 3 pontos, mas sim querer jogar para vencer, jogar para golear. E ele comparou, o Vasco tem que jogar como jogou contra o Coritiba na quinta-feira, com a posse, vencendo, partindo para cima. Isso é Vasco. Enfim, voltemos a ser gigante. E olha só, além de falar sobre isso, falaremos sobre o papelão da diretoria do América Mineiro. Que vergonha que vocês estão fazendo. Que papelão que vocês estão fazendo para todo o Brasil. Agora é a Operação Salva Vasco. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Isso só pode ser deboche. É brincadeira ter que ouvir isso de vocês. Operação Salva Vasco. Prejudicado contra Santos, contra Bragantino, contra Palmeiras. O maior erro da história do VAR foi contra o Vasco. E aí, agora, para o senhor presidente do América, é Operação Salva Vasco. Que papelão ridículo que vocês estão fazendo. De verdade, isso dá raiva ao torcedor vascaíno. Não por ele, com todo respeito a ele. Ele falou, ele desabafou, ele perdeu, o América foi rebaixado ontem. Mas isso é um desrespeito ao torcedor que sofre há anos com essa arbitragem do futebol brasileiro. Mas a gente vai falar sobre isso. Porém, antes de começar, vascaíno, você que tá aí do outro lado, você que ainda não é inscrito do canal, Vascão tá ganhando, Vascão tá passando o carro, 3 vitórias seguidas, longe da zona do rebaixamento. Você que tá aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, se inscreva no canal do Gigante Vasco. Vambora bater os 111 mil inscritos nessa terça-feira. Falta pouquinho, chega aqui embaixo agora nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Contamos muito mesmo com a sua inscrição. Além disso, deixe seu like no canal pela vitória do Vascão. Deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. O canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque ontem, em Minas Gerais, no estádio Independência, às 8 horas da noite, o Vasco venceu a equipe do América Mineiro pelo placar de 1-0. Após um primeiro tempo muito ruim do Vasco da Gama, completamente mal taticamente, pressionado pelo América Mineiro, o Vasco conseguiu no segundo tempo mudar a partida, principalmente após a expulsão do zagueiro Iago Maidana.
e conquistar a vitória dentro do estádio Independência. O jogo terminou com o Vasco tendo 61% de posse de bola, principalmente pelo segundo tempo, em que o Vasco, como teve um a mais, ficou com a posse durante a maioria dos minutos. Além disso, teve 15 finalizações, enquanto o América 17, e com relação às finalizações certas no gol, o Vasco teve 4 e o América Mineiro 8. Ainda durante a partida, no caso, o atacante Paulo Verrete ainda teve a oportunidade de fazer um gol e colocou a bola na trave. Vasco terminou com Piton e Serginho amarelados. Vascaíno, porém, é claro, além da vitória, o que mais marcou nessa partida de ontem foi novamente a torcida do Vasco, que lotou a Arena Independência, como é conhecido o estádio do América Mineiro, empurrou, lutou, e aquela famosa frase nunca poderia estar sendo utilizada como nesse momento. Torcida vascaína nunca é visitante, é sempre local, é sempre mandante. Ontem, novamente, assim como aconteceu lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino, lá na Arena Fonte Nova contra a equipe do Bahia, no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras, e em todos os outros estádios pelo futebol brasileiro, o Vasco esgotou os ingressos e fez uma linda festa. Ontem 7 mil torcedores vascaínos estiveram presentes no estádio Independência, sendo até mesmo a maioria com relação ao público pelo lado do América Mineiro. Lotou, fez uma linda festa e comemorou a vitória. O elenco do Vasco hoje está entendendo o que é a torcida do Vasco. O elenco do Vasco hoje está olhando para 20 milhões de torcedores que tem espalhados ao Brasil e fala: caramba, eu estou jogando em um clube gigante, eu estou no Vasco. Isso é muito legal. O próprio Ramon deixou isso bem claro na entrevista coletiva, da importância do torcedor que está acompanhando o Vasco norte a sul deste Brasil. E olha, com o apoio do torcedor, com o time bem montado por Ramon Real Dias e com os jogadores que hoje temos no nosso elenco, o Vasco, enfim, sai da zona do rebaixamento. Eu vou chegar aqui ao lado para vocês darem uma olhada na tabela, como a gente costuma fazer aqui no nosso canal, mostrar a tabela de uma forma melhor a vocês. E vocês podem observar, o Vasco nesse momento ultrapassa a Bahia e ultrapassa Santos, ultrapassa a Bahia e ultrapassa Goiás. O Vasco hoje chega à 15ª colocação com seus 26 pontos. O Vasco fica a 1 ponto apenas do Bahia, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, e fica a 3 pontos de distância para o G12, que hoje é formado por Cruzeiro com 29, Cuiabá com os mesmos 29, Corinthians com 30, Atlético Mineiro com 37, Fortaleza com 38 e Flamengo com 40 pontos. O Vasco nesse momento está a 3 pontos de distância de se classificar para a Copa Conmebol Sul-Americana. Isso poderá acontecer na próxima rodada. Caso o Vasco vença a sua partida, o Vasco poderá sim adentrar no G12. O Vasco poderá sim chegar e se classificar, né? Chegar à zona de classificação, melhor dizendo, da Sul-Americana. Um jogo difícil que o Vasco terá nesse próximo domingo contra a boa equipe do Santos, que venceu inclusive a equipe do Bahia na segunda-feira passada dentro da Arena Fonte Nova pelo placar de 2-1. A casa cheia na Vila Belmiro, o Alçapão, como é conhecido, o estádio do Santos, estará com toda certeza fazendo uma pressão contra o Vasco da Gama. Mas hoje estamos a 3 vitórias consecutivas. O Vasco hoje vive um bom período no Brasileiro. É Coritiba, Fluminense e agora América Mineiro. Então temos que pensar grande, temos que pensar como o Vasco. Ontem o Vasco não venceu jogando um bom futebol, um futebol mágico, um futebol quincante, mas venceu. Porém, torcedor vascaíno, é importante falar exatamente sobre isso que eu estou comentando agora com vocês. O Vasco ontem venceu. O segundo tempo, é claro, principalmente pelo fato do América Mineiro estar por 1 a menos, em que o Vasco foi superior ao adversário. Mas um primeiro tempo muito ruim, um primeiro tempo apático, em que o América Mineiro partiu para cima, tentando buscar os 3 pontos. A gente falou sobre isso com vocês no pós-jogo de ontem, né? Era um jogo de vida ou morte para o América Mineiro. O América Mineiro precisava ganhar essa partida de ontem para tentar dar uma respirada. Era um jogo em que, caso ocorresse uma derrota, o América Mineiro seria rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, para mim, Coritiba e América Mineiro estão rebaixados. O América Mineiro tem 17 e o Goiás, que é o primeiro time fora do Z4, tem 26. Ou seja, o América Mineiro hoje está a 9 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Muito difícil tirar essa vantagem. Caso vencesse essa partida, o América Mineiro ficaria a apenas 5 pontos de distância para o primeiro time fora da zona. Então era um jogo importantíssimo para o América Mineiro. Porém, o América Mineiro não conseguiu vencer. Tentou, jogou um bom primeiro tempo, recuou o Vasco da Gama para todo o seu sistema defensivo, não deu espaço para o Vasco da Gama jogar. A América teve seu mérito, porém Ramon Dias não gostou. Ramon Dias ficou chateado, gostou da vitória, mas quer mais. Ele deixou bem claro na sua entrevista coletiva que está contente pelo resultado, pela vitória, pelo fato de ser a 3ª partida consecutiva que o Vasco consegue os 3 pontos. Mas ele ainda deixou muito bem claro que não gostou da partida. Coisas que ele não gostou durante 90 minutos.
que é a equipe que o Vasco não foi claro no jogo, na posse, na criatividade. Não foi a equipe que o Vasco da Gama vinha sendo contra Coritiba e Fluminense. E ele quer mais. Então é muito legal ver esse espírito em Ramon Áurreo Dias. E é claro, sem muita enrolação, você que está aí do outro lado, dê uma olhada nas palavras do professor Ramon Dias, do nosso argentino mágico, o nosso professor que tirou o Vasco do Z4, sobre o que ele achou do desempenho da equipe ontem diante do América Mineiro. Sí, contento por el resultado, que este es el tercer partido consecutivo que ganamos. Y pudimos salir de la zona realmente peligrosa. Pero sí hay cosas que durante el partido hay cosas que no me gustaron. El equipo no fue claro en el juego, en la tenencia, en la creatividad, en la dinámica. Nos faltó mucho más creatividad. No fue un equipo como lo que veníamos haciendo anteriormente en el partido pasado. Pero también lo entiendo a los jugadores porque en este partido la situación era muy difícil y complicada por la situación, por saber que hubo muchas presiones, que podía salir o también retroceder nuevamente a situación difícil. Yo los entiendo a los jugadores, no me gusta jugar de esta manera. No me gusta jugar porque Vasco tiene que jugar de otra manera, como el partido pasado, con mucha tenencia, mucha movilidad. Pero como digo, el equipo y todo el ambiente tiene mucha presión, pero pudimos resolver con una situación difícil porque terminaba para un empate y pudimos resolverlo en una pelota parada. Pero tenemos que jugar mejor. Vasco tiene que jugar mejor, tiene que jugar distinto. Hoy hubo muchas presiones, pero sé que Vasco tiene que jugar diferente para poder salir y también tiene que jugar mejor. Me gustaría que juegue mejor y lo vamos a hacer seguramente. Rapaziada, Ramon Dias quer mais. Ramon Dias não quer apenas tirar o Vasco do Z4. E tirou. Pegou um time na lanterna, 9 pontos de distância em determinado momento do primeiro time fora da zona do rebaixamento, deu confiança, deu vontade, reconquistou, né, o bom futebol desse elenco, tirou o Vasco dessa situação ruim e quer mais. Porém, para querer mais, precisa treinar, precisa que esse elenco entregue, precisa que o Vasco jogue partidas como jogou na quinta-feira contra o Coritiba. Nem sempre veremos um Vasco brilhante, mas é muito bom saber que na beirada de campo teremos e temos um técnico como Ramon Áurreo Dias. O Vasco venceu, o Vasco sai do Z4, da Série B, da Série A do Campeonato Brasileiro, foge desse fantasma da Série B e agora pensar no domingo. O Vasco, é claro, retorna ao Rio de Janeiro, já está nesta terça-feira chegando à cidade carioca. Hoje é dia de folga, amanhã quarta, quinta, sexta, sábado, 4 dias de treino visando a partida contra o Santos nesse próximo domingo. E olha, torcedor, porém não pararemos por aqui ainda, este Acorda Vascão. Não podemos passar despercebido o que aconteceu ontem em Minas Gerais. O papelão de 3 personagens principais. O papelão do meio-campo, Felipe Azevedo. O papelão do líder e capitão do América Mineiro, Juninho. E o papelão do dirigente do América Mineiro, que citou na entrevista coletiva uma operação Salva Vasco. Eu, sinceramente, torcedor, eu não tenho muito a falar sobre isso não. Porque, infelizmente, diante de tudo que nós, torcedores vascaínos, sofremos durante todos esses últimos anos, é VAR descalibrado. É um rebaixamento em 2020 com vários erros de arbitragem, expulsões não dadas. Um título perdido em 2012 do Campeonato Brasileiro com erros de arbitragem. É tanta coisa que o torcedor vascaíno já sofreu na pele com a arbitragem ruim. Tanto erro nesse campeonato. Contra o Santos, uma partida dentro de São Januário, em que fomos duramente prejudicados pela arbitragem com pênaltis não marcados. Uma partida contra o Atlético Mineiro também no Maracanã, em casa, onde houve penalidade máxima em cima do Gabriel Peck, passou despercebido. Erros do Anderson Daronco, que inclusive está, perdi a palavra aqui, escalado para a partir do próximo domingo contra o Santos, estão olho aberto com o Anderson Daronco. Mas erros pelo Anderson Daronco cometidos no Vasco e Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abichedid. Erros contra o Palmeiras. O maior erro da história do VAR é contra o Vasco da Gama, num gol inclusive. Válido. Ok. Que foi invalidado sem nenhum tipo de justificativa. Erros que estamos sofrendo há tempos.
há tempos. E ontem vem um senhor que é o dirigente do América Mineiro, eu sinceramente aqui, torcedor vascaíno, estava buscando o nome dele, consegui identificar, no caso o Marcos Salum, que é um dirigente do Clube de Minas Gerais, citou essa operação Salva Vasco. Mas não foi por aí, foi uma construção. Então primeiro dê uma olhada nas palavras de Felipe Azevedo, meio-campo do América Mineiro, que falou sobre o cartão vermelho de Iago Maidana. Esse lance aí, um soco, uma cotovelada, cara, claríssima, claríssima, claríssima. E o pior é que além desse soco do Iago Maidana, é a atitude do Bandeira, no caso o Anderson Lima dos Santos, que vê o soco e diz que não foi nada, o que revolta ainda mais. Porém, além, é claro, dessa postura do senhor Luanderson, além dessa postura dos jogadores do América Mineiro, dê uma olhada aí nas palavras de Felipe Azevedo, pois segundo ele, não foi lance para expulsão, pois segundo mesmo, futebol se joga com o braço. Se for para se jogar assim, meu amigo, vai lutar boxe, vai lutar jiu-jitsu, vai lutar muay thai. Futebol se joga com o braço, mas não é dando soco. Que fala infeliz do senhor Felipe Azevedo. Atrapalha um pouco, né, o nosso trabalho. A gente vem com o intuito de fazer um bom jogo, como a gente vem fazendo. Por detalhe, a gente não saiu na frente. Aí, infelizmente, hoje os juízes estão, né, sendo mais destaque do que a gente, que somos os protagonistas do jogo. Ali eu acho que não foi um lance para expulsão. Acho que o futebol você joga com o braço. Eles olham tudo no VAR paradinho, aí é fácil você analisar. O futebol não é assim, é rápido. Mas fazer o quê, né? Vamos trabalhar para o segundo tempo voltar organizado e buscar a vitória. Obrigada. Atrapalha um pouco, né, o nosso trabalho. A gente vem com o intuito de fazer um bom jogo, como a gente vem fazendo. Por detalhe, a gente não saiu na frente. Aí, infelizmente, hoje os juízes estão, né, sendo mais destaque do que a gente, que somos os protagonistas do jogo. Ali eu acho que não foi um lance para expulsão. Acho que o futebol você joga com o braço. Eles olham tudo no VAR paradinho, aí é fácil você analisar. O futebol não é assim, é rápido. Mas fazer o quê, né? Vamos trabalhar para o segundo tempo voltar organizado e buscar a vitória. Bom, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Felipe Azevedo deixou isso muito bem claro. Mas como eu falei, é uma construção, é uma novela uma novela de comédia, né? Um filme de comédia, melhor dizendo, que toda a equipe do América Mineiro demonstrou ontem à noite no Estádio Independência. O primeiro capítulo desse filme foi o senhor Felipe Azevedo. O segundo capítulo desse filme de comédia do América Mineiro, que está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, foi feito por parte do capitão do América Mineiro, o senhor Juninho. Poxa, Juninho, você é capitão de um clube grande de Minas Gerais. Por que fazer isso? Por que ter a audácia de falar isso? Ele começou. O segundo capítulo dessa novela, feita por Juninho, diz que é muito mais fácil tirar o Vasco da zona do que tirar o América Mineiro. Pode ter certeza que se os caras tiverem que criar algo para tirar o Vasco, vão tirar. Que o Vasco não irá cair por erros de arbitragem a favor. Tem que respirar, vascaíno, porque é duro ouvir coisas como essa. Dê uma olhada aí nas palavras de Juninho sobre o que, para ele, foi uma vergonha ontem em Minas Gerais. Chega a ser brincadeira ter que ouvir coisas como essa. Parabenizo a torcida do Vasco que veio e fez uma grande festa. Mas você pode ter certeza que o Vasco não cai, não. O Vasco não vai cair, não, por tudo que estão fazendo. Né? Lógico que eu tenho que tomar cuidado nas minhas falas aqui, mas não pode fazer isso, cara. Não pode fazer isso. Poxa, o que o Abad fez aqui hoje não pode fazer, não. Então a gente fica chateado. Não quero tirar o mérito da equipe do Vasco, né? Não quero também tirar os erros da nossa equipe durante a temporada. Mas é muito fácil tirar o Vasco do que tirar o América. E é isso que vão fazer. Você pode ter certeza que se os caras tiverem que criar algo ou fazer algo para tirar, vai tirar o Vasco. Isso é certo. Todo mundo sabe do futebol brasileiro. Todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado no jogo e para também não dar essas margens para que aconteça lances como esse. Então é isso. Parabéns pro Vasco, a torcida que fez uma grande festa. Mas é isso. O Vasco não cai. E olha, vascaíno, agora para finalizar de vez essa novela, esse filme de comédia, esses papelões feitos por um dirigente e 2 jogadores, olha aí as palavras de Salum, Marcos Salum, no caso um dirigente do América Mineiro, que cita, no caso, a partida de ontem, o que aconteceu ontem com a Operação Salva Vasco. E além disso, ele e vários outros dirigentes e alguns jogadores aguardaram, para vocês terem noção do papelão que fez a equipe do América Mineiro. E não é de hoje, né? Não é de hoje que a equipe do América Mineiro faz papelões como esse. Como foi na Copa do Brasil há alguns anos atrás, um outro papelão da equipe do América Mineiro. Dentro do próprio Independência, numa semifinal de Copa do Brasil contra o Internacional, em que o Lisca ainda era o técnico do América. Após, né, o final da partida, sai a equipe de arbitragem de Ramon Abate-Abel e Marcos Salum, este dirigente, ao lado de outros também com os jogadores, eles aguardaram a equipe de arbitragem do Vasco da Gama, a equipe de arbitragem da CBF,
e escoltada pela polícia militar. Alguns dirigentes, como o próprio senhor Marcos Salum, cita o árbitro. Vou abrir aspas aqui para ler a vocês exatamente o que foi falado. Safado, safado. Vai lá vibrar, seu ladrão. Palavras de Marcos Salum. Sinceramente, eu gostaria de saber o que é isso. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Vocês só podem estar de brincadeira, cara. E pra não me alongar muito, porque senão a gente acaba se exaltando também, dê uma olhada aí nas palavras de Marcos Salum, onde ele diz que tem mais de 30 anos de futebol e já está acostumado a viver isso. A Operação Salva Vasco. Marcos Salum, acho que não, hein? Acho que você tem pouquinho tempo de futebol. Porque para falar algo como esse, chega até a ser engraçado o que está acontecendo. É brincadeira. Nós vimos aqui hoje é a Operação Salva Vasco. E o que nós vimos aqui é o seguinte, a camisa pesa de novo no futebol brasileiro. Foi uma vergonha o que foi feito com a América aqui hoje. Uma vergonha. Mas eles não têm vergonha, não. Quando a gente vai reclamar, eles não dão nem prestam atenção no que a gente fala. O critério não é igual. A expulsão do Maidana, se fosse um jogador do América, não expulsava de jeito nenhum. O América amassou o Vasco no primeiro tempo. Chutou 10 vezes no gol, o goleiro foi a melhor figura. Vamos dar um jeito. Aí expulsa o nosso melhor jogador. Agora, é só ir no VAR lá e olhar o gol do Vasco. O lance anterior ao gol do Vasco, nosso zagueiro sofreu uma falta com a sola pelo Paulinho. A bola foi no ataque, eles lançaram, deu a falta do gol. Todo mundo foi no juiz para ele olhar o VAR. Ele disse que não era para expulsão. Como que não era para expulsão? Era falta. Se não é para expulsão, pelo menos falta. Ele tinha que anular o gol. Nós jogamos muito mais do que o Vasco. Mas fizeram tudo para o Vasco ganhar aqui hoje. Essa é a vergonha do futebol brasileiro. Tá uma vergonha. Tá uma vergonha. Vamos lutar até o fim, se deixarem, né? Torcedor vascaíno, é difícil, é complicado, é chato, é revoltante, para não falar outra coisa. É a Operação Salva Vasco. Se é a Operação Salva Vasco, vambora. É a Operação Salva Vasco. Se salvar, tá bom. E tá salvando. Aturou surta. O Vasco voltou. O América caiu e o Vasco fica na Série A do Campeonato Brasileiro. Não vai barrar. Não vai cair. E quem tá de olho, aliás, quem tá em cima, é melhor ficar de olho que o Vascão tá chegando. 26. Faltam 19 para chegar ao número mágico dos 45. E falta mais um pouquinho para chegar aí a uma competição internacional. Santos no próximo domingo. Fortaleza em São Januário. São Paulo em São Januário. E Flamengo no Maracanã. Sequência dura, sequência pesada. Mas com esse elenco a gente consegue sim pensar em pontos nesses próximos jogos. Aqui é Vasco Vascaíno. Saudações vascaínas.